Tomada 3. Olá, literamigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e uou! Eu acho que eu voltei, tá? Pode ser apenas ilusão, mas eu acho que voltei. Bom, gente, no vídeo de hoje, como eu falei, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Então, assim, se mata, né? Vamos lá. O vídeo de hoje vai ser livros que eu abandonei, que eu soft DNF, que eu abandonei temporariamente, e o porquê. Um grande alerta aqui, são livros que eu pretendo reler ou continuar, tá? Os livros que eu abandonei porque eu odiei, não gostei, não quero ler, não quero ver na minha frente nem pintado de ouro, eu dei, vendi ou troquei no sebo. Não estão aqui. Parênteses, na primeira vez que eu tentei gravar esse vídeo, eu gravei 5 minutos desse vídeo e vi que o microfone não estava gravando, eu estava de microfone por conta do barulho do vento. O microfone descarregou. Porque faz muito tempo que eu não carrego. Então, assim, se tiver com esse ruído de vento, sinto muito. Tá frio, mas tá calor. É isso. Então, assim, antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se tem algum livro que você começou e não terminou e o porquê. Pode ser um livro que você estava gostando, que estava, enfim, e você não terminou, pode ser um livro que você estava odiando. Mas por que você estava odiando aquele livro? E se você já leu algum desses livros, me fala se eu deveria continuar ou se realmente eu fiz bem em abandoná-los. Então vamos começar forte, pesado, dolorido? Vamos! Uhul! Temos aqui Stephen King e seus 3 calhamaços. Gente, meu Deus, vamos lá. Começando com o menor calhamaço do King, que é Novembro de 63, eu ia falar Noites Brancas. Novembro de 63, que ele é uma distopia. Eu li 34 páginas, eu acabei o primeiro capítulo dele. Tem 730 páginas esse livro. Vamos lá, o que rolou, né? Nossa, eu fui muito burra quando eu comecei a ler esse livro e eu preciso ser sincera com vocês. Eu comecei a ler esse livro por conta de uma LC, que ia ser de janeiro a fevereiro ou janeiro a março de 2025, sim, ano passado. E a pessoa que está ali falando, né, que está aqui contando as histórias, no caso eu, tive a brilhantíssima ideia de ler esse livro, começar a ler esse livro, no final de uma maratona de 24 horas. Sim, numa maratona de 24 horas. Quem aqui já tá no canal há um tempo vai lembrar, eu espero, que em fevereiro eu fiz uma maratona de 24 horas, onde eu li A Última Mentira que Contei, do Red Sager, que foi 5 estrelas favoritado. Maravilhoso. Eu terminei de ler Anatomia True Crime dos filmes, da Dark Side, que foi um livro assim, que eu acho que eu dei 3 estrelas no meio na época, e hoje em dia eu daria, tipo, 2,5. É um livro que eu tava super animada, porque é o que inspirou, os casos reais que inspiraram os filmes de terror, suspense, ação, enfim. Só que, assim, eu sabia que não ia vir um filme, tipo assim, Terrifier, que é um filme mais recente. Mas, cara, eu não tava esperando ser filme totalmente desconhecido por minha pessoa. E os que eu tinha interesse, tipo, nossa, quero assistir. Não tinha em lugar nenhum pra assistir. Então, assim, os que tinham ali fora da curva que eu gostei era, tipo, Psicose, Pânico, o Assassinato no Expresso Oriente. Mas, tipo assim, 3, 4 no máximo, de, sei lá, mais de 30 contos ali, né, 30 histórias reais, true crimes, foi decepcionante. E aí eu peguei pra ler esse livro faltando 5 horas pra acabar a maratona. E eu tinha, tipo assim, eu tinha dormido, mas eu tinha dormido muito, muito pouco. E eu tava com sono, tava cansada, não aguentava mais ler, não aguentava mais ver palavras na minha frente. E eu lembro que no dia acabou a energia enquanto eu tava lendo esse livro. Então, assim, caos. E eu acho que eu entrei com a mente errada pra ler esse livro no final de uma maratona, que me assustou pra continuar, sabe? Eu tava amando essas 34 páginas que eu li, agora eu tô com frio. Foram maravilhosas, tipo assim, eu achei super legal. É com viagens do tempo, é meio distópico, meio sci-fi, eu acho que entraria aqui. Só que eu nunca mais continuei, assim, eu falava que eu ia ler, e aí eu me assustava pelo tamanho, e aí eu me assustava porque eu lembrava de estar cansada quando eu li ele. E tipo, eu entendia que eu estava cansada porque eu fiz uma maratona de 24 horas, dormi 3, 4 horas. O meu cérebro não entendia isso e relacionava o livro com cansaço, com dor de cabeça, com sono. Então, assim, eu caguei na hora que eu comecei a ler esse livro, que é um livro que eu queria muito, muito ler. E aí vem o segundo livro, que também foi uma LC, que foi Sob a Redoma. Sim. E aí eu consegui cagar uma segunda vez. Porque na minha cabeça de jirico, eu iria ler de
janeiro a fevereiro, janeiro a março, esse livro. E em abril, até abril, maio, junho, eu ia terminar, eu ia ler sobre Redoma. Sabe? E aí eu não tinha terminado novembro de 63, e quando eu fui começar esse livro. E aí eu acho que na minha cabeça eu já fiquei assim, tá errado, porque era pra mim ter lido outro livro. Quando eu fui ler esse, eu li 50 páginas, eu parei pra começar o capítulo... a parte 2 da história. E esse livro, gente, ele realmente é um calhamaço. Ele tem suas 1000... Não sei, tem... Não tem 1000, não. 954 páginas, achei que tinha 1000. E eu acho que, novamente, eu tava ainda com aquela cabeça de... Quando eu li novembro de 63, eu fiquei cansada, com sono, com dor de cabeça. E eu entrei com esse livro antes de eu ler esse livro, que eu estou bem psicologicamente pra ler, eu precisava ter lido um livro que tava me dando dor de cabeça, sono e cansaço. Então, assim, eu li, eu acho que foram 3 ou 4 dias lendo, e eu sempre, quando eu começava a ler, eu sempre ficava com 2 coisas na minha cabeça. Eu tenho que ler novembro de 63 ao mesmo tempo, ou antes, e eu coloquei, eu acho que erroneamente, que eu acho que não funciona comigo, que aqui dá pra ver, metas de ler X páginas por dia. E, gente, assim, isso não funciona comigo. E no cenário que eu estava de 2025, TCC, blá, 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 funcionava menos ainda. Então, tipo, era trabalho, era TCC, era faculdade, era prova, era tudo na minha vida acontecendo ao mesmo tempo. E eu fazendo, eu tenho que ler 100 páginas por dia. Cara, doida. Não era 100, mas, enfim, doida. Doida maluca. Quero ler, quero muito, porque eu também tava gostando muito dessa ideia. E, tipo, do nada, num dia qualquer, numa segunda-feira qualquer, aquela cidade ficar em uma redoma de vidro e... não sei se é de vidro, né? Mas numa redoma, e as pessoas não conseguirem entrar ou sair dela. E aí vem pra, eu acho que a burrada número 3, que foi It a Coisa. Que, assim... Cara, eu tava muito doida ano passado. Porque lembra, janeiro, fevereiro, abril, lê novembro de 63. Abril até junho, mais ou menos, lê sobre Redoma. E de agosto até outubro, leite a coisa. Eu não sei. It, gente, eu já tentei ler... Eu acho que eu nunca tinha chegado a tentar ler. Eu sempre colocava no meu TBR. Eu acho que eu nunca tinha começado a ler de fato. Não, uma vez, eu acho que em 2022, eu tinha começado a ler, tipo, 5 páginas. Eu li, gente, eu li muito pouco, tá? Vou ser bem sincera. Eu li... 47 páginas, eu tava no capítulo 3. Aqui. E, novamente, eu estava gostando, mas foi o mesmo caso dos outros livros. Eu preciso ler 93, eu preciso ler sobre a Redoma. Coloquei meta aqui, não dá nem pra ver. Coloquei meta diária. E uma outra coisa que eu não falei dos outros livros também é assim, ano passado eu li acho que 15 livros no ano todo. Não que esse ano seja melhor, eu li um livro e estamos aqui em maio, né? Que tristeza. E na minha cabeça, eu tava com aquele mindset de 2024 que eu li mais de 60 livros. Então, quando eu pegava pra ler qualquer um desses calhamaços, já tava com esses pensamentos na minha cabeça, eu tinha mais um. Cara, enquanto eu leio novembro de 63, enquanto eu leio sobre Redoma, enquanto It a Coisa, que tem as suas... Aí eu tenho 1102 páginas. Enquanto eu leio esses livros, eu podia estar lendo 3, 4, 5, 6, 7 livros. Entendeu? E eu vou estar lendo 1, 2, 3. Então, isso também me atrapalhou muito, porque tinha todo aquele background, mais o fato de eu podia estar lendo mais. E com It a gente entra em outro fator, que é eu tenho medo de ler It. Ai, pelo tamanho? Não. Muitas pessoas me aterrorizaram sobre a cena do esgoto. E eu não sei o que acontece comigo, sabe? Não sei, gente, eu já li sobre, eu já vi que, tipo assim, já vi uma explicação pra ela, mas me aterrorizaram tanto pela fatídica cena do esgoto, que eu não sei, parece que dá um medo. Não é do It, é o medo das crianças no esgoto. O que elas fazem no esgoto? É isso, né, galera? E de Stephen King foi só isso, tá? Só isso, bem tranquilo.
Vamos lá, mais um de 2025, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que esse livro eu comecei em fevereiro. E esse livro, gente, eu li um pouquinho mais, tá? Olha, eu li aqui exatamente 84 páginas. Eu tava no capítulo 12. Eu tava gostando, tá? Nossa, eu tô achando vários marcadores aqui. Eu tô caçando marcador, mas enfim. Eu tava gostando bastante. Mas e é o meu problema com clássicos. Eu demoro muito pra ler clássicos, tipo, muito. Eu acho que eu não li nenhum clássico rápido. Talvez Revolução dos Bichos, mas tem tipo 80 páginas, sabe? Então, assim, eu acho que eu demorei quase 2 meses pra mim ler essas 85 páginas. Porque é aquilo de pesquisar a palavra, ver, entender, blá, blá, blá. E novamente, aquele pensamento. Cara, eu li 2, 3, 4, 5 livros. E na época, era fevereiro, quando eu li isso, eu tinha lido um livro em janeiro. E tinha lido um livro em fevereiro, que eu li 2 em fevereiro. E eu pensando, cara, eu tô levando, sei lá, 1 mês, 2 meses pra ler esse livro. Eu podia estar lendo 2, 3, 4, 5 livros. Então eu abandonei por isso. Porque sempre com aquela cabeça que hoje em dia, gente, eu já caguei pra isso, tá? Vou ser bem sincera. Que é, eu tô gostando de um livro, mas eu vou parar de ler ele porque eu sei que eu posso ler mais quantidade de livros enquanto eu tô lendo esse. Não faz sentido nenhum. Próximo livro, a gente tem aqui o livro 1 dos Príncipes Corvos com os Príncipes. Como é o nome da série? Os Príncipes. Os Príncipes, a trilogia dos Príncipes. Começamos com o Príncipe Corvo, né? Esse livro aqui eu não tenho nem mais a marcação que eu fiz, mas eu acho que, tipo assim, eu não cheguei nem no capítulo 2. Isso aqui é um livro que tá meio que... Não sei se eu realmente vou ler ele, tá? Vocês sabem o meu problema que eu tenho com história de época, romance de época. Ano passado eu li a Clube dos Sobreviventes, o primeiro livro. Inclusive, quero muito, muito ler o segundo e o terceiro que eu tenho e comprar os outros, porque foi uma série, assim, que mudou minha visão sobre romance de época. Mas até o momento eu tinha lido Bridgerton, o primeiro. E nem terminei o primeiro. E eu dei o primeiro. Que eu não gostei. E eu fui pegar esse livro aqui e eu achei, gente, muito chato, assim, muito chato. Eu posso estar falando da maior asneira, porque eu acho que faz uns 3 anos que eu comecei a ler esse livro, mas ela já começava com um cara muito rico e babaca que queria uma empregada, eu acho que era empregada, e uma moça pobre que precisava de emprego, e ela não gosta do cara, e ela vai lá, ai, Rayane, parece o tipo de história que você gostaria. Sim, se não fosse romance de época. Eu não sei, gente, eu comecei a ler esse livro, eu achei muito, muito chato as primeiras páginas. Tipo, eu tava gostando do... Nossa, eu não sei nem falar o que eu tava gostando, mas tipo assim... Eu tava gostando, não é nem do conteúdo, eu tava gostando da premissa, mas não sei se foi a forma que tava escrito, não sei se foi a linguagem, não sei, alguma coisa me incomodou e eu parei, eu simplesmente parei de ler o livro. Rayane, você vai continuar? Não sei, eu quero muito terminar de ler Clube dos Sobreviventes, aí talvez eu pegue esse daqui, talvez eu pegue outro livro da autora, eu não sei. Mas eu queria dar uma segunda chance, nem que seja pra mim ler, tipo assim, 5 páginas de novo e falar, não quero. E aí eu vejo se eu quero ler os outros ou não. Eu sei que são... É uma sequência, mas são 3 príncipes diferentes, então você não precisa ler... Tipo Bridgerton, né? É legal você ler em ordem, mas você não precisa ler todos. Então, quem sabe? O próximo, 50 Tons de Cinza. Eu tenho essa edição de bolso econômica muito ruim que eu comprei numa Americanas da vida. E meu único problema com ela é que, gente, eu sou cega, tá? Eu sou cega, tá? Eu sou muito cega. Eu mal enxergo o intrínseco aqui, sem óculos. Então, assim, eu comprei esse livro, nossa, faz muito tempo. Se eu assisti 50 anos de cinza quando eu tava no meu 9º ano, eu tinha 14 anos, eu devo ter comprado isso aqui com 15 ou 16 anos, no máximo, tá? No máximo, acho que com 15. Mas coloca a margem de 16. E eu comprei essa edição econômica porque na época eu não entendia direito. E eu falava, é tudo a mesma coisa. E aí eu nem abri o livro pra ver que a fonte era essa merda. Fonte 2, né? E eu comecei a ler com ele, eu cheguei até a parte, eu não vou lembrar a página, tá? Porque desmarquei tudo. Mas eu cheguei na parte onde ela tinha feito entrevista, que ele salvava ela de ser atropelada pela bicicleta. Que é a hora que eles estão fazendo compras, eu acho. Algo assim.
E aí ela vai brigar com ele, fica meio que na rua, e a bicicleta passa e ele puxa ela assim. Eu parei nessa parte. E eu parei exatamente por isso, porque eu não tava machucando minha vista, machucando minha cabeça por estar lendo. E aí eu só falei, cara, passou tipo acho que 2 anos, sei lá, eu fiz 18 anos. Eu falei, cara, eu não vou ler 50 tons de cinza. Quem é louco de ler 50 tons de cinza? Em 2000 eu tinha 18, em 2022. Acho que é isso, 2022. E aí, esse ano, quando eu fui trocar os livros, eu achei a coleção completa. E aí eu comprei. Comprei não, né? Troquei pelo livro normal, edição comum. E aí, no caso, eu vou trocar essas edições aqui. Então, assim, vou ler mais em outra edição, porque eu tava animada pela 50 tons, só que com essa fonte não dá. Próximo. 5 passos de você. Ai. Gente, primeiro aqui eu queria só deixar o meu recado sobre o quanto eu me perturbei muitos e muitos anos da minha vida pra ter esta capa. Eu sempre quis ler 5 passos de você, porque eu amo o filme, só que eu odeio a capa do filme no livro. Eu amo a capa do filme, no filme. No livro, essa aqui é fenomenal. Então eu achei, ano passado, na Enjoei, comprei, acho que foi tipo R$18. Eu acho que o preço tá aqui, inclusive. Não, o preço não tá, não. Mas tem a avaliação, a ficha que a menina que leu, ela deu. Só não tem a nota. Ah, tem 4 estrelas. Então, assim, eu simplesmente amei. E eu tava fazendo o quê? Eu tive uma ideia de fazer um reading vlog comparando, né, filme versus a livro, que já era com Os 5 Passos de Você. Eu cheguei na página 52, no capítulo 4, tá? Eu tava gostando, acho que ela tinha acabado de conhecer o Will. E eu tava percebendo o quanto era muito legal, gente, esse livro eu acho que o filme é um dos filmes mais idênticos ao livro que eu já vi, li, vi o filme. E eu tava fazendo esse reading vlog e eu fui demitida. Não, nem que eu fui demitida, né? Acabou meu tempo de estágio e aí eu saí do estágio. E eu fiquei muito mal, fiquei caçando emprego, não achava emprego, e fiquei muito mal. E tava pra apresentar TCC, prova final, surto. E aí eu simplesmente, tipo assim, não consegui ler nada que foi ali. Não que durante o ano eu tivesse lido muito, né? Mas ali de setembro, eu acho setembro, outubro, até o final do ano, eu não consegui ler nada, porque eu estava assim. Minha saúde mental foi pro espaço pelo fato de eu estar sem emprego, sem dinheiro, acabando a faculdade, desesperada com o que eu ia fazer no meu futuro, percebendo que eu ia parar de ser estudante, e aí de fato eu ia virar desempregada, e não só estudante. TCC, prova final, formatura, 1000 coisas, e aí, tipo assim, gente, eu preciso disso na minha vida, mas eu não preciso disso na minha vida, sabe? Então, quero muito, muito continuar, porque é um livro maravilhoso e é um filme muito bom. Próximo. Cidade dos Ossos. Ei! Gente, Cidade dos Ossos foi um livro que, assim, no físico, gente, tudo pra ir na página 50, né? Que tara! Pra ir na página 54, no capítulo 4. Olha, mais um cheio de post-it aqui. O que aconteceu? Cidade dos Ossos é um filme que eu amo, não vi a série, não quero ver a série. Queria muito ter condições do filme, porque eu amo a Lily Collins e aquele ator que eu não sei o nome, mas eu acho que ele fez Crepúsculo, como a Claire e como o Jace. E pra mim aquilo é maravilhoso. Porém, entretanto, todavia, eu não consegui ler o livro. Tipo assim, eu comecei várias vezes, nunca cheguei a ler nada. E agora eu parei na página 54 no físico e no e-book eu parei na página 100 ou 150. Por que você não termina pelo e-book? Porque, gente, assim, eu quero muito ler Cassandra Clare no físico. Eu tenho 2 séries dela. Eu tenho Instrumentos Mortais completo e eu tenho Anjo Mecânico, Peças Infernais. Eu quero muito comprar Artifício das Trevas e As Últimas Horas. E eu sei que tem um monte de livro e duologia que se conecta. Eu quero comprar todo o universo da Cassandra Clare. Porque eu quero comprar todo o universo dos Shadowhunters. E eu tava lendo pelo Kindle, né, pelo meu celular. Só que, tipo, eu tava marcando, só que eu ficava pensando, cara, eu vou ter que depois voltar pra marcar tudo. É mais fácil ler pelo livro. E aí começou a me irritar, porque, assim, gente, eu tava 5, 6 meses com o livro da TBR. E eu avançava, mas eu não avançava. E aí eu falei, ai, foda-se. E é isso, tá abandonado, mas eu quero muito, muito ler ele. Tipo assim, não vou falar que esse ano eu vou ler, mas eu queria muito ler esse ano. Esse livro aqui, gente, ele tá aqui nessa lista porque eu não desfiz dele por um apego emocional.
E se um dia eu estiver muito louca, talvez eu leia, tá? Eu continue e termine ele. Mas é Minha Vida Fora de Série, primeira temporada da Paula Pimenta. Também não sei em que ponto eu parei. Eu acho que eu parei, sei lá, antes da página 100. A minha prima, ela me contou a história desse livro como uma fanfic entre Larissa Manoela, Maísa e eu acho que na época era o Thomas Costa. Que era uma fanfic tipo do Wattpad, ou enfim, que era literalmente Minha Vida Fora de Série, mas com eles, em vez do nome dos personagens. E aí eu fiquei doida. Eu falava, tipo, cara, eu amo Larissa Manoela, eu amo Thomas Costas, eu amo Tolari, eu amo Maísa, eu quero ler. E é isso. E aí eu pedi pra minha mãe de Dia das Crianças. E eu ganhei isso aqui, provavelmente eu tava, tipo, no 6º ano, ou no 7º ano no máximo, mas eu acho que foi no 6º. Então eu tinha, tipo assim, 11, 12 anos. Tava numa época ok de ler. Eu li 100 páginas, assim, um dia, ou 2. E eu nunca mais peguei nesse livro. Eu não sei se eu fui desanimando porque eu fui vendo que não era tão parecido assim com a fanfic que minha prima tinha me contado. Ou se... Não sei o que passou na minha cabeça, que eu nunca mais peguei nesse livro. Tipo, nunca mais. E aí, quando eu tava na minha época leitora, 17, 18, 19 anos, eu até pensei em reler, né? Até 20 anos também. 21 nem tanto. Eu pensei em reler esse livro. Só que, tipo, eu ficava, cara, eu já tenho, sei lá, 18, 19, 20 anos, eu não vou estar lendo um livro que é infanto-juvenil que eu devia ter lido com 11. Ai, mas você tá lendo Harry Potter. Ai, mas você quer ler Percy Jackson. Ah, foda-se. Foda-se. Então, tipo, esse livro tá aqui. Aí você vai ler ele? Eu não sei. Pode ser que um dia eu endoide e fale que quero ler. E aí lançou até o 5º volume agora, depois de 1000 anos, né? Não pode ser assim que um dia eu leia ele. Pode ser que ele que eu nunca leia e ele fique na minha estante por essa nostalgia, sabe? E é isso, gente. Próximo. Um de nós tá mentindo, gente. Caramba, outro livro também que é complicado. Um de Nós Tá Mentindo, eu fiquei obcecada em ter esse livro porque alguma booktuber brasileira falou sobre ele. E aí, em 2020, uma amiga da minha mãe me deu porque eu só falava desse livro. E aí eu comecei a ler, e aí eu parei, eu acho que no capítulo 5. Eu não lembro, eu parei na parte que eles estavam sendo investigados já. E que o segredo da Roman, eu acho que é Roman, tinha sido vazado. Parei nessa parte. Por que você não continuou? Boa pergunta. Eu lembro que eu lia ele antes de ir pra academia. E aí eu parei de ir pra academia e eu parei de ler ele. E eu li ele em 2021, né? Que eu ganhei ele no Natal de 2020. E aí eu vi a série, a primeira temporada. Eu nem sei se teve segunda temporada. Se teve, não vi, não vou ver. Eu amei, só que, tipo assim, quando eu vi a série, eu não sabia do final. E eu vi o final. E aí eu fui ver se o final era igual do livro. E eu não tenho nenhum problema com spoiler, gente. Assim, muitas vezes, alguém me indica um filme que não que você esteja pensando no cinema, né? Mas, tipo assim, exemplo. Vê Harry Potter. Vê como era de você. Eu pergunto o final. Tipo, o final é bom? A pessoa fala, é bom. Eu falo assim, tá, o que acontece no final? Com livro, eu faço isso. Eu não tenho nenhum problema com spoiler. Só que eu odiei o final. Eu odiei o final da série lá da primeira temporada. E aí eu fui ver se era igual. E é bem parecido, se não igual. Eu acho que é igual. E aí eu fiquei muito... Eu brochei muito pra ler esse livro. E aí em 2000, acho que foi ano passado. Tudo foi ano passado. Mas desgraça foi em 2025. Puta merda. E ano passado eu fui reler esse livro, parei no capítulo 1, na página 22, e nunca mais continuei. Tava gostando? Tava, só que tipo assim, eu queria... Eu tô indo pra trás. Eu queria reler, porque eu não lembrava exatamente a parte que eu tinha parado, e eu queria recuperar uns detalhes e marcar. Conclusão, eu fiquei cansada, porque eu já sabia. Então, pra mim ler esse livro e finalizar ele, eu preciso passar o olho e descobrir onde eu parei, e é isso. Eu adorei a série, eu achei que, tipo assim, pelo menos até a parte que eu li, eu preferi a série. Acontece, sometimes acontece. Próximo, Marcada, House of Night. Eu parei, capítulo 3, na página 22. Essa letra aqui é cruel, tá? Mas era a única versão que existe desse livro aqui no Brasil, então é isso.
marcada, ganhei da minha mãe, nos 21 livros pros meus 21 anos. Que agora eu já quero 23 livros pros meus 23 anos, hein? Fica a dica. Enfim, e eu comecei ele em outubro. E em outubro eu li, acho que foi o mês que eu mais li livros. Eu li 5 livros no mês de outubro. Eu tava muito frenética nos livros. E aí meio que acabou o mês e eu não terminei esse livro. E aí ele ficou na minha TBR em novembro. Não li e deu dezembro. Dezembro, Natal, não casou. E aí eu ia ler no vídeo que eu fiz dos livros... Lendo o livro que eu ganhei de aniversário, mas eu acabei não pegando ele também. E assim, eu tava gostando muito, tá? Ele entra. Aqui eu perco totalmente o raciocínio, mas ele é infanto-juvenil. Sim. E eu tô muito animada pra ler eles. Então, assim, acontece sometimes. Laila da Colleen Hoover. Como eu falei, o mês de outubro foi o mês que eu mais li. Eu cheguei na página 94, tá? Capítulo 7 de Laila. E eu estava gostando muito. Sou muito curiosa pra ver o final. Só que, assim como marcada, acabou o mês. E eu falei, vou ler em novembro. Não li. E aí, meio que eu tô esperando um momento pra mim ler ele. No caso, eu tô esperando ler uns livros que tá na minha TBR de maio pra ir adicionando esses livros, tá? Esse é um vídeo pra me relembrar que eu preciso ler esses livros. Eu tava gostando de Laila, eu acho que eu já sei o que vai acontecer no final. Não peguei spoiler, mas eu acho que já sei o que vai acontecer. Não é o melhor livro da Colleen, não é o melhor livro de terror, não é nada, mas eu tava gostando, tava sendo engraçadinho, sabe? Inclusive, eu quero muito comprar o novo livro da Colleen, que é Mulher Alguma Coisa, que falam que parece Verity. Uma cópia mal feita de Verity? Sim, mas parece Verity. Enfim, Laila, tá aqui, né, galera? Ah, inclusive, Verity, a versão em inglês, entra aqui em Abandonado, mas eu não peguei ele porque eu já li em português. E é isso. Apenas. The Summer of Broken Rules. Uhul! Também, ó, parei aqui no capítulo 3, na página 32. E, bom, vamos lá. Esse é um livro que, sim, eu quero muito ler em inglês. Comprei em inglês, paguei R$10 nesse livro, então, assim, vou lê-lo. E, cara, eu tava gostando muito. E aí eu inventei que eu ia ler ele na academia. Quando eu ia pra academia, quando eu podia fazer academia, né? Que depois fui laudada, não pode mais academia. E eu tava gostando, ia fazendo a esteira. Só que eu comecei a perceber que eu tava me distraindo muito na leitura fazendo a esteira. E em outros momentos eu não conseguia fazer. E aí depois eu ainda trabalhava, então assim, eu não tinha tempo pra ler sem ser na academia. E conclusão, não li. E aí eu dei essa abandonada nele, mas eu quero muito continuar. A capa dele, gente, é meio texturada, meio marmorizada. Não marmorizada não, meio... Como que é o nome desse tecido? Aveludado, sabe? Aquele... Ai, é estranho, mas é bom. Tipo tapete. Ai, tem um nome isso aqui, mas é muito bom, soft touch. E eu tava gostando muito, mas realmente eu parei de ir pra academia e eu parei de ter tempo. E aí quando eu tinha tempo, novamente, é um livro que demanda, gente. Se eu não sei a palavra, eu tenho que pesquisar. Eu tava ouvindo o audiobook dele também pra ajudar. Parei de pagar o áudio, não tinha tempo, abandonei. Anjos e Demônios! Dan Brown, Código da Vinci, né? O segundo livro publicado, mas o primeiro da série. Vamos lá, onde que eu parei ele? Eu parei ele no capítulo 8, página 30. Uhul! Vai aumentando os capítulos e diminuindo as páginas, é incrível. Bom, gente, esse livro eu comecei a ler em 2024, se eu não me engano, em outubro. E eu tava gostando dele, tipo, nada contra. Eu tava gostando bastante da história, só que ele é muito longo e ele tava sendo devagar pra mim ler. Em 2024 foi o ano que eu li 60 livros, né? E eu tava lendo muito. Eu já tinha passado minha meta era 30, e eu já tava, tipo, em 50 na época. E eu falei, cara, eu quero ler muito livro pra ver o quanto eu consigo. E nessa época, em outubro, eu acho que eu tava na... Outubro foi o mês que eu mais li naquele ano. Eu acho que eu li 11 livros naquele ano. Então, eu devia estar lendo 40 e poucos, nos 50 já. No máximo 55 ali. E eu falei, cara, eu não vou perder meu tempo lendo esse livro, que é muito bom, que eu tô muito animada. Porque eu posso ler, novamente, 2, 3 livros curtos. E é isso, gente, assim, vocês estão vendo que tá um padrão, né? Essa ideia de sempre quero ler mais, quero ler mais, quero ler mais. Nem sempre funciona. Próximo, a gente tá acabando, faltam 6, tá? Tem muito livro, sim, tem muito livro. Drácula, uhul! Eu esqueci de comentar. Quando eu li a última mentira que eu contei,
Anatomia True Crime e Novembro 63, naquela maratona de 24 horas, antes de ler Novembro 63, eu comecei Drácula. E Drácula, gente, eu li só aquele dia e eu li o total de... Eu acho que eu até tirei daqui, tá? Ah, não, tirei não, tá aqui. Eu li o total de 48 páginas, 2 capítulos. E aqui eu já falei outras vezes, né? Eu quero muito ler Drácula, mas eu acho que o meu problema foi essa edição da Martin Claret. Eu amo a Martin Claret, mas é uma edição meio difícil. Falam que Dark Side, que eu também tenho, porque eu ganhei, é mais fácil. Também era de maratona. E eu tinha acabado de ver Nosferatu, e eu odiei Nosferatu. Com todas as minhas forças, eu odiei Nosferatu. Então, assim, gente, eu ia ler uma cópia de Nosferatu. Porque, na verdade, Nosferatu é uma cópia de Drácula. Então, assim, eu dei uma abandonada. E quando eu for reler, eu quero muito reler no Halloween. Eu quero usar essa meta, mas não sei se vai rolar. Quando eu reler, eu quero muito reler na edição da Dark Side. Outro livro da Dark Side é Columbine. Columbine, Caso Real, True Crime. Aqui, gente, eu não sei se tá marcada a página, não, mas eu sei que eu paguei na página 50. Porque foi a última página que eu, de fato, marquei. Ó, página 49. Capítulo 8 também. Eu comecei Columbine em 2022. Sim, 2022. E eu não era do True Crime ainda, sabe? Eu não tinha esse mindset. E aí eu não gostei, tipo assim, não tava fluindo pra mim. E aí, essa história todo mundo que já é mais antigo do canal sabe. Quando em 2023, eu acho. 2023. 2023? Não, 2024. Em 2024, quando eu entrei pro clube da Paty de True Crime, e o primeiro foi a BTK, eu comprei pensando, fudeu, gastei meu dinheiro à toa, porque vai acontecer o mesmo que aconteceu com Columbine. Mas não, eu amei, eu devorei BTK. E aí veio H.H. Holmes, veio... não lembro mais os outros que eu li. Casos de Família, veio Caso Henry, enfim, vários livros. E eu fui devorando, eu fui amando e descobri que eu adoro True Crime, né? Então eu não sei se o problema é o livro, se é a escrita, se foi a época, mas eu quero muito reler e ver se vai funcionar pra mim, porque é uma história que eu sou um pouco fascinada, tá? Como vai? Margaret Atwood, O Conto da Aia, também uma LC. Aqui, gente, olha, eu tenho papéis e post-its, muitas coisas. Aqui eu lembro, era muito personagem, né, gente, como sempre. E aqui eu fiz assim, ó, o color code. Aí tem a tia Lídia, a Rita, uma Marta, Cora, Luke, que era o amante barra marido, Serena Joy, esposa do comandante, Pam, ok? Guardiões, Nick, Olho, Offglan, que é uma aia, Eco no esposas. Ah, tá. Eco esposas são casadas com guardiões ou homens de níveis inferiores. Tem a Alma, Janine, que estava grávida. Dolores, a Morra, o Marra, June, Tia Elizabeth, Tia Sara, os anjos, a Mara e o Alfred, que eu coloquei de novo, eu acho. Não, é outro, Alfred. Aí aqui atrás temos Aya, uma mulher fértil que serve os comandantes e suas esposas estéreis. Sim, eu tava fazendo toda uma historinha de conto da Aya. E, novamente, gente, aquela vontade de sempre ler mais, sempre ler mais. Eu acho que eu li essa aqui foi em setembro pra outubro também. Eu tinha acabado de ler o Caso Henry, comecei essa daqui, eu tava no meu trabalho, eu lembro isso, eu adorava aquele trabalho, porque eu tinha tempo de ler nele. E aí, eu comecei a ler, eu li, falei quantas páginas? Não, não falei. Nossa, eu li muito desse livro, gente, eu li, ó. Eu parei no capítulo 16, na página 121. Tá? Então, tipo assim, eu li bastante. Eu li um terço desse livro. Tá cheio de anotação, não sei se vai dar pra ver. Tá, deu pra ver um pouco. E, assim, gente, eu tava amando este livro. Eu teria terminado, sim, na época. Só que, novamente, eu posso terminar o conto da Aya que eu estou amando, ou eu posso ler 3 livros. Eu vou ler 3 livros. Mesmo que eles sejam 2 estrelas. Então, assim, quero muito, só que hoje em dia eu vou ter que reler, porque eu não lembro um A. Tá acabando, faltam 3. Judas! Judas! Eu comecei a ler ele ano passado. Na verdade, assim, eu tinha começado a ler ele uma vez no Kindle Unlimited de graça. E aí eu comprei ele na Bienal de 2024. E aí eu comecei a ler ano passado. Eu parei no capítulo 5, página 70. Eu também estava marcando horrores dele, olha.
E por que eu parei? Não sei. Eu tava gostando, eu tava entretida, só que eu acho que eu não estava na época de ler Dark Romance. Ou pelo menos não na época de ler esse Dark Romance. Ano passado, Mil e Um Problemas, eu tava querendo reler, eu acho, alguma coisa. E foi bem na época, foi um pouquinho antes de eu ser demitida. Então, assim, eu falo demitida porque é mais engraçado do que falar que, meu estágio acabou. Então eu falo que foi demitida. Enfim. E eu tava com essa preocupação se ia ser renovado. É, sobre ser renovado ou não, se vou continuar, se eu vou conseguir um emprego, caso eu saia, né, caso acabe meu tempo de estágio. E aí eu tava nessa, sabe, nessa loucura na minha cabeça. E aí depois, logo depois já veio o fator desemprego e TCC e tudo, a apresentação, a parte final. Então, é isso, gente. Acontece, né? Mas eu quero muito ler a trilogia, que por enquanto é uma trilogia, mas vai lançar um quarto livro em algum momento que ela anunciou, mas eu não vi a data. O Sanatório. O Sanatório eu comecei a ler em outubro também, do ano passado. Esse aqui foi... Eu li o prólogo só, tá? Eu li o prólogo, que tem uma página. Não. Pera aí que eu desmarquei. Eu li o prólogo, que tem 8 páginas. E eu tô muito animada pra ler o Sanatório. Mas é aquilo, gente. Livros ali do período de agosto, até de agosto a dezembro, assim, eu tava péssima. É uma conversa, gente, que assim, a gente não tá... Eu não vou aprofundar, porque não entra nem no assunto, mas é um papo que, tipo assim, ninguém te prepara pra você ficar desempregada e você tá acabando a faculdade, tá? Vou dar um corte aqui rapidinho, mas é uma coisa horrível. Você entra naquela sua cabeça de... Ainda mais se você fez estágio ou trabalhou, enfim, o período todo da faculdade, que foi o meu caso. Tipo, caramba, eu por 3 anos, quase 4 anos completos, eu ganhava um salário de estagiário, que não é essas coisas, mas eu trabalhava, tinha meu salário. Não vou falar que eu pagava tudo, porque não tinha como. Mas as minhas coisinhas, tipo, eu quero comprar uma roupinha na Shein, eu quero ir no cinema, eu quero ir num barzinho com as minhas amigas, eu podia pagar. Eu pagar com meu dinheiro, com meu salário suado. E de repente, você tá acabando a faculdade, você entrar de fato, de cabeça no mercado de trabalho, e você não ter estágio no seu trabalho, não ter, pelo menos a minha cidade, a minha área, é tipo assim, 1 em 1 milhão, sabe? Então, assim, você não ter expectativa e aquele medo constante de tipo assim, nossa, se eu mudar de cidade, eu vou perder minha família, se eu ficar aqui, eu vou perder minha função, porque eu não vou ter trabalho. E tá acabando a faculdade, e aí eu vou ter que falar que eu realmente sou desempregada, e aquele dia eu falhei, sabe? Eu me esforcei por 4 anos e eu falhei miseravelmente. É uma loucura. É uma loucura que, tipo assim, você com, na minha época, 21 anos, mas assim, você com 21, 22, 23, você não tá preparado pra isso, sabe? Você, não sei, é uma angústia muito grande. E do nada você, tipo, voltar a depender de certa forma dos seus pais, dos seus familiares, de tipo assim, cara, eu pago o Spotify e eu tenho que pedir pra minha mãe pagar meu Spotify. Ou eu pago minha Netflix, eu pago minha Globoplay. E do nada sua mãe, sua avó, seu vô, seu tio tem que pagar pra você. É meio humilhante, sabe? Então, assim, eu tava com uma cabeça que, assim, eu queria ler pra distrair, porque ler sempre foi minha fuga. Mas não dava, sabe? Chegou num ponto que não dava. Era tantos problemas, tantas preocupações, tanta ansiedade, que ler ali, fugir da realidade, era você jogar os pontos. E eu não queria jogar os pontos, sabe? Um parênteses pro desabafo. Mas eu quero muito continuar lendo esse livro, no caso, começar o livro, né? Porque, porra, ler o prólogo não leu merda nenhuma. E o último livro é Pássaro e Serpente, gente, da Shelby Mahone. Eu também tava lendo ano passado, eu acho que eu comecei a ler ele no meio do ano, tipo em junho. Eu cheguei, gente, na página 80, tá? Eu parei no meio de um capítulo. Não é meio de um capítulo, né? Tipo, na parte do cara que... mas acho que não é dividido por capítulos ele. Não é dividido por capítulos. Eu parei no começo de um capítulo. E também, a gente tava marcando muito. É um livro de bruxa, tá? Então, assim, eu tava... Não marquei muito também não, mas marquei. E eu tava gostando muito desse livro. Só que eu não sei explicar sobre esse livro. Eu não sei se eu tava achando muito infantil. Eu não sei se era porque eu tinha acabado de ler Jogos Vorazes. Então, tipo assim, aquilo pra mim foi, cara, o melhor livro que eu li nos últimos anos.
Não sei se realmente foi, mas na época era. E aí eu comecei a ler esse livro e eu achei meio infantil, meio bobo, meio sem ler com cré. E assim, gente, eu tenho um problema com fantasia, e aí eu leio mais romantasia do que fantasia. E aí eu li uma distopia e eu amei. E aí eu só não queria ler o Em Chamas logo em seguida, e acabei não lendo nunca mais. Enfim, não sei o que aconteceu com esse livro, eu acho que eu li na hora errada. Eu tava gostando, mas faltava um molho, sabe? E eu acabei abandonando, né? E, gente, esse foi o vídeo. Foram 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 livros que eu comecei e não terminei. Cara, teve outros, mas aí são livros que eu realmente abandonei e doei, vendi e tal. 22, vamos lá. Algum dia eu leio. Algum dia eu jogo pro universo pra algum dia eu ler. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, né, se você já leu algum desses livros. Se você teve algum livro que você abandonou e o porquê, é um livro que você estava gostando, que você não estava gostando. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem, eu espero. Eu nunca mais vou falar, tipo, a gente se vê até semana que vem, porque será? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas um beijão e talvez até semana que vem. Tchau!